Bíblia, para a gente começar conversando com vocês a respeito do texto, né? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Está em mim e eu em vós. Uma vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Os senhores são obreiros aqui da igreja, pregadores, ensinadores, e eu quero fazer um pequeno questionamento nesse texto aqui, como vamos falar de didática na área da educação. Aqui tem algumas coisas erradas. Por exemplo, eu sou a videira verdadeira. E aqui tudo bem, Jesus é a videira. E meu pai é o lavrador. Deus nunca pode ser um lavrador. A palavra do grego aqui é: meu pai é o viticultor. Qual é a diferença de viticultor para lavrador? É que o viticultor é dono da vinha e lavrador é empregado. Está dando para entender? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o viticultor. Está na Bíblia, que traduziu perto do original. O original é melhor do que isso. A Bíblia King James atualizada. Não é a King James 1611, é a King James atualizada. Então ela vai dizer: meu pai é o viticultor. Uma outra tradução chama de vinhateiro, mas na verdade é o dono da vinha. Então Jesus é a videira verdadeira e meu pai é o viticultor, o dono da vinha. Quem empregado que manda, empregado obedece. Quem manda é o pai, o dono. Está dando para entender isso aí? O segundo problema aqui está no versículo 2. Há algumas traduções, e vocês ouviram isso na igreja a vida inteira, os pastores pregaram, dizendo assim: toda vara em mim que não dá fruto, corta. Corta, nunca está escrito isso aqui no original. Primeiro não usa a palavra vara, usa a palavra pâmpano. Não é? No original vai dizer assim: todo pâmpano em mim, não é que tira ou corta, é que levanta. Qual é a diferença? A vinha, ela tem, o pé de uva ela é como uma rama, e ela vai crescendo. E o pâmpano é o brotinho que está nascendo ali. Se você cortar aquele brotinho, você mata a planta. Então o brotinho não pode ser cortado. Todo pâmpano em mim que não dá fruto. Por que ele não dá fruto? Porque ele é muito pequeno. Então tem que levantar, deixar ele crescer, que ele vai dar fruto. Eu fui ao Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves, e lá eu entrei numa vinha, lá tem muitas vinhas. E eu perguntei ao cara, eu falei: vem cá, o que vocês fazem com esses brotinhos? Eu falei: pastor, nem mexe isso aí, porque isso aí é a vida da vinha. Ele vai crescer e vai dar fruto. Então a gente levanta, ajeita, mas nunca corta. Então ali não é vara ainda, ali é pâmpano, é o galinho que está nascendo, que faz a planta respirar. Então seria um obreiro novo, o que está começando. Então o que Deus queria dizer? Levanta ele, ajuda ele, prepara ele. Não é corta e joga fora. Mas a igreja pregou isso a vida inteira. Você não presta, você fez isso, Senhor. Irmãos, quem não é? Vocês conhecem alguém que não é? Eu não conheço, até hoje. 45 anos de igreja, não conheço ninguém que não é. Desde o pastor, o presidente ao porteiro, todo mundo começa baixo. Porque o dia que você for perfeito, Deus vai fazer com você igual fez com Elias. Vem para cá, filho. Só isso. Deu para entender um pouquinho? Então isso é só uma introduçãozinha na área educacional para vocês entenderem isso aqui. E concluindo, Jesus diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então essa palavra limpa, purifica, santifica. E lá no versículo 5 ele vai dizer assim: e porque sem mim nada podeis fazer. Então, obrigado quem me emprestou a Bíblia. A ideia não é
galho pequeno que está começando. Você não pode cortar. Então você tem que fazer ele crescer. Veja, nós estamos aqui para conversar com vocês durante 4 semanas, começando hoje, sobre didática. Né? Didática no ensino superior. Didática é isso que está aqui, eu vou colocar agora. Cadê minha maquininha aqui? Onde é que ela funciona? Tem que colocar ali o... Não, já está encaixado já. Tá. É o lado de cá, né? Bem, aí nós temos uma definição de didática, né, que é a arte do conhecimento, técnicas de ensinar. A gente vai aprendendo cada dia e vem as técnicas do ensinamento, onde você repassa o que aprendeu para outras pessoas. Sabendo sempre que nenhum de nós somos conhecedor de tudo, nós conhecemos em parte somos conhecidos. Enxergamos em parte, então não somos completos. É uma grande bobagem as pessoas que acham que elas são completas, que tudo que ela faz está certo. Não é assim. A didática é a parte da pedagogia que trata dos preceitos científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente. Do lado aqui eu tenho os teóricos da educação. Alguns teóricos são brasileiros, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Demerval Saviano, Emília Ferreiro, Paulo Freire e Maria Montessori. Esses são brasileiros, mas temos também americanos e francês, como Jean Piaget. Jean Piaget é um dos especialistas na área do ensino infantil. Ele trabalha muito com a criança e ele é um especialista nisso. E outros que estão aqui, nós vamos ter na apostila aqui alguns pensamentos deles, nós vamos comentar. Então, na apostila, para vocês acompanharem comigo, o conceito de educação diz respeito, basicamente, ao processo de ensinar e aprender. Podemos definir a educação como um meio fundamental para que os hábitos, costumes, comportamentos e valores de uma sociedade sejam transferidos de geração em geração, de acordo com a evolução da coletividade como um todo. Eu tenho alguma dificuldade com essa questão de evolução. Eu não consigo muito me adaptar à evolução, não. Eu acho que esse conceito de evolução ele é complicado. A gente consegue aprender e crescer, mas não estamos evoluindo. Por quê? Porque nós fomos feitos com a maior sabedoria. É o pecado que nos tira a sabedoria. Então não existe evolução, existe regressão. E aí em Cristo nós vamos crescendo. Você vê que se a gente fosse parar para ver a evolução das pessoas no mundo, só para tratar um pouquinho disso aqui, o mundo evoluiu em quê? Vivemos hoje quase que a mesma questão da época de Noé. Violência. Você vai para a televisão, as séries, os filmes, é tudo na base da violência, do assassinato, do estupro. Então, isso não é crescimento. Isso não é evolução. Mas você vê que o filme, baseado na mentira, ele tem muito mais progresso do que o filme verdadeiro. Bota aí, vamos dizer assim, um filme evangélico. Qual o filme evangélico que a gente conhece? Quarto de Guerra. Quem já assistiu esse filme? Muito bem. Quantas pessoas foram ao cinema ver o Quarto de Guerra? Quase ninguém. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos evangélicos. Aquele filme Superação, evangélico. Superação. Hã? Exatamente, a Prova de Fogo. Então, filmes com conhecimento, ensinamento para nós, para a família, não faz sucesso. É um investimento que não faz sucesso. Agora, filmes mentirosos faz sucesso. Sucesso e investimento grande em todos os lugares, porque é interesse. Estamos crescendo. Não, você não está crescendo.
Essa é uma coisa interessante que a gente precisa repensar. No geral, a educação como um todo engloba a aplicação de métodos de ensino que tem como objetivo assegurar a formação e desenvolvimento pessoal e profissional de determinada pessoa. Então, cada área do saber, as pessoas vão trabalhar ali e vão crescer. Só que toda a área do saber que nós temos hoje na nossa sociedade, cada vez mais ela se afasta de Deus. Ou seja, Deus não existe para eles. Até a própria igreja hoje, nós estamos com um evangelho antropocêntrico e não cristocêntrico. Cristo é deixado cada vez mais de lado. E o antropocentrismo, o homem, o eu, né? Você não vê. Hoje não é mais o ministério, o meu. Então isso é uma coisa que a gente tem que repensar também. Então a formação de desenvolvimento pessoal e profissional de determinada pessoa. O cidadão ontem, fiquei assustado, aquele cidadão chegou lá na instituição e ele queria conversar comigo. Não sei quem ligou para ele. Esse camarada trabalha, eu não sabia, aprendi ontem, né? Eu até coloquei um pensamento aqui que eu vou dividir com vocês. Eu aprendi ontem que aqueles navios grandes que chegam, não sei se alguém aqui tem conhecimento disso, mas existe um cara que trabalha no negócio de atracagem de navio. Um barquinho que vai lá, né? O rebocador, ele vai lá e reboca. Você sabe quanto chega o salário de um cara daquele? Acho que é uns 30 O salário dele em si eu não sei, não. Mas passa de 15 mil. 15? Acho que é Não, 30. passa de 28. Acho que é 30, né? Não, ele ganha por peso do navio que ele atraca. É igual o Guindaci. Aqui no Rio de Janeiro, o cara falou que ele trabalha nisso, entendeu? Então o salário dele não é dos melhores salários. Ele falou que o melhor salário para aquele tipo de serviço é quem trabalha no Porto de Santos. Dependendo do tipo de navio, o cara chega a ganhar 350 mil reais por mês. Só atracando navio. Eu falei, cara, vou largar pastorado, vou largar tudo, vou ir para aprender a atracar navio. Vale a pena, não. Aqui no Rio, alguns casos chega a mais de 100 mil o salário. Não vale, porque eles Não. mesmo. Não vou ver o que vale o que ele fala. Estou dizendo que ele se sente. Aí ele já chegou lá na sala como se ele fosse o cara. Né? Aí depois que ele conversou comigo, porque eu falei, tá vendo? Você ganha tanto dinheiro, você não tem família legal, você está desesperado. Daqui a pouco você se sente, valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Então as pessoas, elas adentram a cultura e para fazer aquilo ali você não tem cultura nenhuma. É só aprender a manobrar. Eu pensei que o cara que vem como capitão do navio, ele podia atracar o navio. Não por causa da hélice embaixo. Aí. Porque o navio ele é uma balança. Então eu falo porque eu sou operador de guindaste. Então o navio é uma balança. De acordo com que você põe, ele vai abaixando numa. Ele tem uns riscos do lado, eu esqueci como é que chama aquilo ali. Que é a balança. Então ele tem geralmente ele vai abaixo do nível. Profundidade. Então o que é que. Não Entendeu? é profundidade, não. Não é profundidade. Eu sofri de barreira há muito tempo. Pois é. Profundidade. Pois é, então ele vai abaixando. Hoje, as hélices do navio que estão fazendo, ela está escondida. Mas os navios mais antigos, a hélice era para trás. Então ela acaba agarrando. Aí ele vem, o motor do navio vem desligado, ele vem puxado por o barco rebocador. Esse barco rebocador tem 2 motores. Ele é puxado por ele e atracado. Eu não sabia que essa profissão dava tanto dinheiro assim, não. Que nasceu da mais. É? Porque você ganha por peso. É por peso, Você é. pensa bem, eu só colocar aí dentro do navio, lá no Porto de Santos, eu trabalhava aqui. Você já passou o você sabe quantos guindastes tem lá? Só pensa Pastor Germano, quantas toneladas passa. outra curiosidade é que o apóstolo Paulo compara Jesus com esse barquinho. Sim. Ele fica barquinho uma precursor. Ele fala que Então, Jesus é nosso precursor. as pessoas se determinam, então ele estava achando que ele tem um curso, não sei o que ele fez, que ele trabalha com isso aí, e menosprezando assim as outras pessoas, que ganha salário mínimo, que ganha 10 mil por mês, que ganha não sei o quê. Mas emocionalmente ele está arrasado. Então, só para mostrar a vocês que nem sempre a questão de eu ganhar bem, morar em qualquer
quer dizer nada. É muito interessante você ter uma estrutura emocional, cultural, mas também uma cultura que você possa ajudar a formar o outro. A formar o outro, né? Então esse camarada, ele está vindo de 2 casamentos, tem 3 filhos, e casou com uma senhora que tem 3 filhos de homens diferentes. Aí tu viu o problema que esse cara tem, ele não tem um minuto de paz. Aí ele passa 10 dias, 40 dias embarcado, quando ele chega em casa, ele não tem um minuto de paz. Aí desesperado, qual é a solução? Então o problema dele não é falta de dinheiro, o problema dele não é dinheiro, não é carro, o problema dele não é a moradia decente, ele tem casas alugadas. O problema dele é uma acomodação espiritual, emocional, da vida que ele leva, da qual ele não tem o controle de manter um casamento com nós. Falei com ele assim, eu tenho 40 anos casado com a mesma mulher, e estou feliz da vida. É essa a diferença da estabilidade, e isso é sabedoria. A sabedoria não é sempre ter bons empregos, muito salário, mas não poder fazer o que o salmista disse. Eu deito e durmo. Por que eu deito e dormo? Porque eu estou tranquilo. Deito e durmo. Não tem problema. Uma pessoa intranquila, ela vira, mexe, ataca a geladeira, mas não dorme. Pode ter dinheiro, mas não tem paz. O processo educacional está diretamente ligado aos conceitos de pedagogia e didática, onde a mesma é responsável diretamente pelo ato de educar, instruir, disciplinar e construir novos conhecimentos. E aqui nós temos os objetivos, que é o que a gente quer falar um pouco hoje sobre esses objetivos. Esse aí não está nessa lista aqui. Por quê? Porque eu quis colocar ele à parte e trouxe esse manual, não sei se vou, depois que vocês tirarem a cópia, passar para vocês, chamado Didática Magna. Esse livro é um livro que foi publicado, acho que tem pouco tempo, né? Foi publicado em a Didática Magna. Alguém aqui já ouviu falar dessa didática ou ainda não? Não, né? Ele foi publicado em 1632. Olha só, quantas reedições esse livro tem? John Amos Comenius, bispo protestante da Igreja da Morávia, educador, cientista e escritor tcheco. Esse homem é o pai da didática moderna. E esse livro é o livro magno dele, mais importante, vendido no mundo inteiro, em quase todos os idiomas, chamado Didática Magna de Comenius, John Amos Comenius. Eu fiz questão de trazer, eu vou usar algumas coisas dele aqui para a gente, e acho interessante, não é obrigado a comprar, porque não vai fazer parte de você fazer trabalho, nada, é só de conhecimento. Mas pela importância do livro, eu acho que vale a pena cada um de vocês entrar aí no estudo espiritual e solicitar um livro desse, ter um livro desse caso, porque a Carta Magna, por todo mundo, ele não é muito divulgado exatamente pelos princípios que o Comenius usa. Um bispo protestante, qual é os princípios que ele usa para a didática? Os princípios da base da palavra de Deus, né? Então, objetivos da educação, está aí na apostila, vamos ver devagar. Coloquei esse camarada aqui para vocês depois, faz parte dos teóricos, né? E ele não tem só esse livro não, ele tem muitos outros livros. Objetivo da educação, dar oportunidade para cada um revelar-se e realizar-se. Então, os educadores, os mestres de educação, eles entendem que todo ser humano tem capacidade, todos. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? Então todos têm capacidade. Às vezes eles não têm oportunidade para crescer em termos de algum saber. Então você pode se preparar. Nós estamos aqui aprendendo teologia, um curso de teologia, mas também estamos tratando de uma matéria que faz parte da teologia. A didática faz parte de qualquer matéria, por isso que ela é muito importante para todos nós. Então, dá oportunidade para cada um revelar-se e realizar-se. Você vai conhecer a pessoa dependendo da dedicação. Tudo depende de dedicar-se àquilo que vai fazer. Então, o conhecimento
da Bíblia sem ler a Bíblia e sem orar, um grande mestre chamado A.W. Tozer, perguntaram a ele por que era obrigatório ler a Bíblia e orar, se ele tinha alguma explicação para isso. E o Tozer respondeu o seguinte: o que você acha de um pássaro que tivesse só a asa direita? Serviria para quê? Para nada. E se esse mesmo pássaro tivesse apenas a asa esquerda? Também não serviria para nada. Então todo pássaro depende de duas asas, senão ele é um ser inútil e vai morrer porque não vai conseguir correr atrás nem de alimentação. Eu não sei como é. Irmão Luiz, como é que é os mineiros aqui, os obreiros de Minas? Pode falar? Fica triste não? Não. E tem algumas pessoas crentes que eles têm em casa pássaros em gaiolas. E o cara diz que o pássaro está cantando, cara. Que vale 20 mil, que vale 30 mil, e que esse é um curió. Você acha que alguém preso vai cantar? Quem é esse ser humano que conhece a voz do pássaro? Então eu não creio que Deus criou o pássaro para estar preso numa gaiola, mas para estar solto, para viver e cantar ao ar livre. Porque pega um camarada desse aí que não está aqui na gaiola. Primeiro, você tolhe o pássaro da alimentação, porque ele passa a comer alpiste e beber água, alpiste e beber água. Onde na natureza ele come a frutinha que ele quiser, faz, entendeu? Esse é o princípio educador. Você pega o cara e tira a liberdade dele. Então qualquer um desses caras que tem gaiolas, espero que não tenha obreiro aqui que tem não. Bota ele na prisão aí, aqui em Juiz de Fora, um mês, para ver se ele vai ficar alegre cantando lá dentro da cadeia. Pai, então o pássaro foi feito para voar, para ter liberdade, para cantar. A beleza é você acordar de manhã e ouvir o canto dele livre. Isso que é lindo, mas cada um tem o seu modo de pensar. É apenas um pensamento. Então dá oportunidade para cada um revelar-se. Então você nunca sabe a competência e a capacidade de uma pessoa se ela não tiver oportunidade. Ela precisa ter oportunidade. E precisa descobrir qual é a vocação dela, para ela se realizar. Se a vocação dela é trabalhar com construção civil, você vai pegar profissionais excelentes, porque o camarada gosta daquilo e tem muita área de educação em qualquer profissão que se faz. Outro objetivo da educação é formar a mentalidade científica, formação do espírito crítico e livre. Isso aqui é um pensamento dos educadores, que eu tenho alguma ressalva quanto isso aqui. Eu creio que a gente tem que ter um espírito livre, mas crítico, ele deve ser crítico até que ponto? Até que ponto eu vou criticar algumas coisas? Tem coisas que eu não posso criticar. Eu achar que está errado, que foi feito errado. Quando eu começo a criticar, eu posso estar criticando uma coisa que Deus quer que seja assim. Então, se Deus quer, quem sou eu? Esse é um ponto de vista, mas o espírito de formação crítico e livre, aí, por um lado pode ser bom, por outro lado pode ser horrível. Então nós temos que ver as duas coisas. Eu vou criticar alguns conceitos. Por exemplo, vou dar um conceito para vocês aqui. Existe hoje na sociedade que a gente vive uma corrente que defende a ideia do feminismo, que o corpo é da mulher e que a mulher faz o corpo dela o que quiser, inclusive abortar. Essa crítica estaria correta? Deixa Deus de fora disso, mas só pelo fato de ser humano. Você está vivo aqui por quê? Porque deixaram você nascer. Porque o aborto, na minha concepção, é o crime mais hediondo que existe. Por quê? Porque você está matando um ser totalmente indefeso. Ele não tem a mínima chance de se defender de uma mãe assassina ou de um pai assassino. Mas o pai assassino, desde o momento que ele pega dinheiro e dá para praticar um aborto, ele é participando do assassinato. Não, mas olha, a criança está lá no útero, não tem vida ainda, é apenas um embrião negativo, tem vida sim. Porque o princípio da vida está nos dois. É o espermatozoide humano e o óvulo feminino. Juntou, fez a vida. Matou, é assassinato. Então, eu não posso ter esse espírito crítico de achar que uma criança pode ser assassinada. Mas espera aí, professor,
A menina foi estuprada, deixa nascer e dá a criança para quem quiser. Mas o direito de matar não pode, não deve. Mas os mentores da educação acham que você pode ter o espírito crítico e livre. Livre sim, mas respeitando alguns parâmetros que a gente não pode simplesmente mudar eles pela nossa boa vontade de fazer o que quiser. Não acho que não é bem assim. Tá? Dentro disso, eu quero lembrar esse pensamento que eu coloquei aqui. Desde que você não desista, você nunca vai perder. Ou você ganha, ou você aprende. Isso é muito importante. Há pessoas que desistem com muita facilidade. O primeiro obstáculo ele para, ele desiste. Ele desiste de uma profissão, ele desiste de algum negócio, ele desiste. Não. Você, desde que você não desista, você nunca vai perder. Ou você ganha, ou você aprende. Mas perder não. Aprendi para não fazer mais, já valeu a pena. Foi um ensinamento doloroso? Foi, mas eu aprendi. Eu poderia citar aqui um personagem bíblico para nós, Jó. Ele aprendeu no corpo, no espírito e na alma. Foi doloroso? Foi, mas aprendeu. E quando se aprende, ou ganha ou perde, mas aprende alguma coisa. Então eu vou aprender alguma coisa, nunca vou perder. Esse é o ponto, desde que você não desista. Porque os que desistem nunca sabem se daria certo ou não. Vai ficar sempre naquela, e se eu tivesse? E se eu continuasse? Se eu conseguisse? Se no reino e na educação não tem isso. Desenvolver a capacidade de esforço e persistência. Luta pela conquista. Nada você vai conseguir sem lutar. Tem que conseguir lutando. É o sacrifício de um período da noite lendo, anotando, estudando, cansado. Quantas vezes não dorme em cima do livro? Quantas vezes eu já li isso aqui, eu esqueci, vou começar de novo? Faz parte de desenvolver a capacidade de esforço e persistência. Então o esforço tem que existir. Nunca vou pensar que eu conseguiria isso ou aquilo se eu não tivesse persistido. Então a persistência faz parte de quem tem interesse de ter algum progresso na vida. A gente hoje vê assim, poxa, fulano é um grande lutador, fulano é um grande músico, fulano é um grande cantor, mas ele pagou um preço para chegar ali. Quando ele chega ali, ele pode ser uma boa pessoa ou ele pode se tornar uma pessoa má. As pessoas são boas ou más dependendo da ocasião e dependendo do espírito dela de humildade ou não. Esse é um lado que a gente precisa entender. E o humilde ou o arrogante não faz parte da condição financeira, não faz parte da intelectualidade, não faz parte do lugar que ele mora. Você vai encontrar pessoas milionárias humildes. Você vai chegar na sua casa, vai pegar um copinho descartável, vai tomar um cafezinho, não vai reclamar nada. Vai chegar na sua casa, vai sentar, mas você vai encontrar pobres arrogantes. Que você vai chegar lá e vai dizer assim, ó, toma aqui, irmão, eu só tomo café e xícara. O cara é pobre, mas ele é arrogante. Ele é arrogante porque o espírito dele é arrogante. Pessoas que mentem. Você mora onde? Eu moro na zona nobre de Juiz de Fora. Aí você vai lá na casa dele, não é nada disso. Ele mora numa comunidade mais humilde. Por que não dizer que mora numa comunidade humilde? Qual é a diferença? Então, a luta e o esforço pela conquista, e há pessoas que quando chegam no patamar de alcançar alguma coisa, ele fica realmente arrogante, aí desmerece os outros, não visita, fala mal daquele lugar, é um crítico porque ele está numa situação boa. Só que tudo na vida é passageiro, nada é eterno, só a eternidade. A nossa vida aqui é passageira. Então, desenvolver essa capacidade de esforço e persistência é uma luta pela conquista. Mas, em cima de tudo, lembrar da humildade. Salomão dá esse conselho. Salomão entendia de educação, né? É um dos grandes ensinadores. E ele disse, na frente da honra, vai a humildade. Então, você pode ser o que você quiser, mas mantenha a sua humildade. Predispor e preparar o homem para o exercício profissional. Então a ideia também da educação, um dos objetivos da educação é isso,
é preparar o homem para o exercício profissional. Então, qual é a sua profissão? Você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Não importa qual é a profissão, mas se você desenvolver bem, qualquer que seja, desde, a gente sempre fala de gari. A profissão de gari é muito importante. Vocês imaginam se não tivesse pessoas que trabalham na limpeza da cidade, na limpeza do país. Então, o cargo do presidente é importante, mas só tem um cargo do presidente. E vamos, convenhamos, ser presidente no Brasil hoje não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. Então, pode se preparar para isso, mas por quê? É ruim governar? É, hoje é. Porque o Brasil, ele tem uma Constituição retalhada, autoridade dividida, que hoje prefeitos, governadores mandam nas suas cidades e nos seus estados mais do que o presidente, uma penca de partido com ideologias as mais diversas, aí fica difícil governar como? Uma liberdade de expressão, porque vocês podem olhar qual é o país do mundo que uma equipe de TV faz com o presidente do país o que a Rede Globo faz com o Bolsonaro. Nenhum país do mundo. Os caras podem odiar o Trump, mas não vão desmoralizar ele diante da TV lá, não. Vão respeitá-lo enquanto presidente, pode até não gostar dele, questionar algumas coisas, mas fazer o que faz. Eu estava observando isso aqui, preparar o homem para dispor. Alguém viu a entrevista do Bial com o William Bonner? Alguém viu aqui? Ninguém viu? O Bial, aqui é tudo armado, né? Mas o Bial entrevistou o William Bonner por causa da questão do garoto dele. Que disseram que o garoto do Bonner recebeu R$600 aí do governo, né? E ele não precisava desse dinheiro. Aí o Bonner foi dar uma entrevista para o Bial, falar o assunto, no programa do Bial, e o Bonner chorou, porque o filho dele foi caluniado, foi perseguido, o filho dele, uma vezinha só. Agora, os caras falam da mãe do cara, da mulher do cara, dos filhos do cara, se o cara for com ele, o cara critica, ou seja, vamos ver aqui, predispor e preparar o homem. Será que Bonner tem sentimentos para chorar por uma calúnia que o filho dele sofreu e o Bolsonaro não tem sentimentos? E ele não tem sentimentos? E o senhor não tem sentimentos? E eu não tenho sentimentos? Todos nós temos. E todos nós ficamos felizes ou tristes, dependendo da situação. Então, preparar e predispor o homem para o exercício profissional. Então, tem algumas profissões que elas são muito estafantes. Elas exercem um domínio sobre você, sobre a tua condição emocional, sobre a tua condição física. Então, a educação vai preparar essa pessoa para esse exercício. Até que ponto isso é importante. Então, tem algumas profissões que elas são muito lindas, aparentemente. Mas, por outro lado, elas são horríveis, porque você não tem direito a uma coisa muito linda que é ir e vir. Eu li uma entrevista de Roberto Carlos. Roberto Carlos mora há muitos anos, desde que ele estava em Rio de Janeiro, ele mora na Urca. Então ele tem um prédio na Urca, que a cobertura é dele. Então você imagina, né? A Urca é um pedaço mais caro do Rio de Janeiro. E a cobertura é dele. E na entrevista que eu li dele, ele dizia o seguinte, que ele tem muita saudade da época que ele podia descer do prédio dele, atravessar a rua, ir na padaria em frente e tomar um sorvete. Ele disse que hoje ele pode pedir uma empresa que mande 10 caminhões de sorvete, botar na sala dele e ele comer sozinho. Mas ele não tem o privilégio de descer do seu prédio, atravessar a rua, porque vão matá-lo antes de ele chegar na padaria. Quer dizer, a pessoa tem tudo, mas é totalmente solitário. Só está com ele quem pode chegar à casa dele, e assim mesmo com segurança. Então predispor e preparar. Valeu a pena? Aí a gente tem que ver até que ponto isso valeu a pena ou não. Mas é um exercício profissional que precisa de uma pessoa preparada para isso. Até que ponto isso é bom, né? Então tem certas profissões que levam a pessoa a isso. Hoje a política, muitas pessoas que estão nela não podem sair de casa sozinho.
tem que estar sempre com todo jeito acompanhado para guardar, porque é a pessoa interessada em tirar a sua vida. Então, o que você quer ser? Né? A gente olha sempre a profissão pelo salário e nunca pelo status ou pela vida tranquila. O que é importante nisso? Então, vale a pena, educacionalmente, você se preparar para a profissão que você quer ser, o que você vai fazer hoje ou amanhã com a sua vida. Tornar o educando independente, autodeterminado, né? O educando se tornar um independente. A independência é excelente. Se vocês quiserem participar, colocar alguma coisa, só fazer assim com a mão, fica à vontade. Eu vou dialogar sobre isso. Tá? Tornar o educando independente. Porque todo educando, ele é dependente de pai e mãe para pagar a sua educação, para aprender, para crescer. E depois que ele está ali, no ambiente, ele vai aprendendo até ele se tornar independente. Muitas pessoas nunca vão se tornar independentes, porque eles viveram numa dependência a vida inteira, e depois que casa, e em trabalhos, e em coisas, e religião, tudo isso às vezes torna alienante e tira a sua dependência. Isso também é cruel na vida de algumas pessoas, porque não se vê um todo do que vai fazer, do que vai aprender, do que vai crescer. Não é? A pessoa tem uma competência, mas dependendo do que ele faz e para quem ele faz, ele não é independente. Vocês podem ver isso hoje no exercício da Rede Globo. Os jornalistas que ali estão são homens cultos, fizeram altas faculdades, têm bons salários, mas eles não podem expressar o que eles sentem. Ele tem que expressar o que o dono da instituição diz para fazer. Vocês estão entendendo ou não? Como é que é isso mais ou menos, né? Você tem a sua liberdade, você tem o seu conhecimento, mas você não pode expressar. Porque no ambiente aqui é o seguinte, ou é isso, ou é isso. Isso acontece em religião, acontece. Eu estava conversando hoje com o irmão Luiz, não vou dizer nomes por questões éticas, mas nós temos um estado no Brasil que as Assembleias de Deus daquele estado são dirigidas por uma certa pessoa, que é um grande líder nacional, né? E lá ele tem tanta influência e tanto poder que ele determinou o seguinte, aí você vê, quando que o educando vai ser independente? Lá ele não pode, porque ele vai abrir culto em qualquer universidade daquele estado, aí ele tem que dizer assim, por ordem, qual é o seu nome? Célio. Por ordem do pastor Célio, eu estou abrindo esse culto, porque o pastor Célio é o chefe do estado. Aí ele tem que dizer assim, se vai abrir o culto na terça, na quinta, no domingo, eu estou usando uma coisa que acontece com a gente, com a nossa Assembleia de Deus, nessa área, ou seja, tirando a independência da pessoa. Aí eu sou o líder daquela igreja filiada, por ordem do pastor Célio, eu estou abrindo esse culto. Se ele não falar isso, no outro dia já vai alguém para o lugar dele e sai. Simples assim. Algum de vocês imaginaram acontecer isso um dia na Assembleia de Deus? Não, não. Para nós, quem manda na Assembleia de Deus, lá onde eu trabalho, é Jesus Cristo. E aqui quem é? É Jesus também? Jesus? Amém. Por enquanto é ele, graças a Deus. Graças a Deus. Ainda, né? Ainda. Depende. O pessoal do lado B lá já depende. Então a gente depende, para ser assim. Ei, irmão, não é bem assim, O né? negócio tá ruim, Marcelo, lá do outro lado do Rio, viu? Atravessou o Rio. Então, olha só. Tornar o educando independente. Nem sempre o curso superior, o status torna você independente. Porque você está preso dentro de um sistema. E o sistema não permite a independência. A educação até te preparou para isso. Mas na hora do exercício, uma coisa é o que se diz e outra coisa é o que se faz. Diga o que eu digo, faço o que eu faço, ou faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É mais ou menos É assim. interessante isso aí que o senhor falou, pastor. Eu
estava vendo uma entrevista do Silvio Santos da década de 90. E aí ele falando justamente sobre isso. Isso assim, na época de 90, né? Aquela Raquel Scheherazade nem existia ainda. Ele falou, jornalista, no meu canal de televisão, ele vai dar notícia. Se ele quer expressar a opinião dele, ele compra uma televisão para ele. Sério? Isso assim, em 90 ele já falava isso. Imagina hoje. E a gente viu recentemente ele fazendo isso com aquela jornalista, né? Que ela foi expor uma opinião sobre, acho que sobre o Lula e depois também sobre o Bolsonaro, ele deu uma cortada nela. Falou ao vivo mesmo, que não é para ela dar a opinião dela. Então isso acontece mesmo nessa. Então a educação ela tenta te colocar no nível para a independência, mas nem sempre você pode exercer essa independência. Por quê? Porque você tem alguém superior a você, no comando onde você está. Então esses são os objetivos da educação. Levar a ter confiança em si mesmo e em seus semelhantes. Isso é outra coisa interessante na educação. Ter confiança em si mesmo, naquilo que você faz, na competência do exercício e aos seus semelhantes. E aí o que a gente vê? Qual é o interesse dos nossos semelhantes? Não é? Qual é o interesse? Nós estamos no momento, eu acho que essa área da educação é bom para a gente repensar algumas coisas. Nós estamos hoje num momento difícil de uma pandemia. Essa pandemia, ela não é só no Brasil, ela está no mundo inteiro. Ela está no mundo inteiro. E o que a gente está vendo aqui com essa pandemia? Eu acho que aqui em Minas é um dos estados mais light, porque a pandemia aqui não foi tão forte quanto foi em outros lugares por aí, né? Parece que não tenho visto um índice tão grande de mortandade por aqui. Mas outros estados tiveram um índice um pouco maior. Mas, de uma forma geral, no Brasil, a pandemia não foi tão avassaladora como foi em outros lugares. Trouxe alguma dificuldade, mas aí os canais de TV dizem assim, olha, o Brasil já chegou ao nível da Dinamarca. 14 mil mortos na Dinamarca, Cara, a Dinamarca tem 30 milhões de habitantes. O Brasil tem 260 milhões de habitantes. O Brasil é 20 Dinamarca. Não pode nunca fazer esse tipo de comparação. Esse tipo de comparação é incoerente. Mas qual é o problema de ter confiança nos seus semelhantes? Podemos ter ou não? Vocês já perceberam que a água do Rio de Janeiro está boa? Que o Rio Guandu era uma desgraça, a televisão todo dia, água podre, acabou, não tem mais nada na água do Rio, ninguém fala do Rio, está maravilhoso, pode beber a água à vontade, porque acabou o problema da água, acabou, ninguém morre mais de AIDS, ninguém morre de tuberculose, ninguém morre de infarto, ninguém morre de tiro, acabou a dengue, acabou tudo, porque agora só tem coronavírus. Por que uma pessoa morre de qualquer enfermidade e lá no óbito dele sai coronavírus? Alguém sabe por que disso? A grana levou o dinheiro. Cada pessoa que morre de coronavírus, a empresa de saúde ganha de 15 a 18 mil reais. Você acha que vai morrer de quê? Esse é o problema. Então, nós não estamos, veja só, nós estamos falando aqui de didática no ensino superior. Nós estamos falando de pessoas que não são leigas. Nós estamos falando de pessoas preparadas, educadas, que foram treinadas para cuidar de pessoas doentes. Estamos falando de médicos, estamos falando de enfermeiros, estamos falando de assistentes sociais, pessoas formadas e treinadas. Mas, quando tem dinheiro no negócio, as pessoas que não têm princípio de fé, eles não estão nem aí para o semelhante. E há casos terríveis que eu já presenciei, não quero nem mencionar. Só estou dizendo a vocês que os conceitos de educação, eles não são levados a sério em determinadas circunstâncias. Mas eles existem. É bom você conhecer, e se vai praticar, aí vai depender de você amanhã, no exercício que você tiver, na responsabilidade que você tem. Então, levar a ter confiança em si mesmo, até aí tudo bem. Mas nos seus semelhantes, é complicado, porque as coisas ficam bem difíceis e passam a não dar a liberdade
nunca vi isso, não sei, não faço parte da área de saúde, sou apenas um leigo que lê alguma coisa a respeito. Mas eu não consigo conceber você ter um parente, um filho, uma mãe, e ele é internado e você passa 15 dias que não pode ver esse parente. Qualquer informação é dada por telefone, o estado está no mesmo estado, está estável, está isso, está aquilo. Eu passei isso na minha família. Tivemos uma dificuldade com a minha sogra chegou a falecer, ela morava em Maricá, e todo dia ligava, eu nunca vi, o pessoal do hospital ligava para minha cunhada, eu falei com ele, vamos lá gente, vamos criar um caso, vamos tentar entrar, vamos tentar ver se ela está sendo bem atendida ou não. Não, não podemos ter essa confiança no semelhante. Aí chegou um belo dia, a minha esposa chegou no quarto, se eu não me engano, ligaram para minha irmã, para levar os documentos da mamãe, que ela está com 1% de possibilidade. Eu falei, não, você está pedindo documento, ela já morreu. Ninguém vai pedir documento da pessoa que está internada se ela não morrer. Então, no exercício do trabalho da educação, nós não estamos falando de leigos, estamos falando de pessoas treinadas, capacitadas, mas, por causa de dinheiro, tratam o outro semelhante. Fariam isso se fosse mãe deles? Esse é o outro lado. Fala. Só para colocar a questão que o senhor está falando, outro dia eu conversei com a menina, ela é formada na área de funcionamento. E ela falou que ela fez um estudo de um componente que, dado a determinado filhote, ele queima uma parte do cérebro que dá a saciação. E essa mesma química tem nos NAN. Aí eu perguntei, mas por que tem? Ela falou, aí é porque as pessoas não veem. Já é a indústria farmacêutica. O que ela faz? Ela implanta isso no NAN. Nós estamos dando NAN para os nossos filhos. Eles vai morrer, essa parte do cérebro, eles não vão estar saciados. Eles vão comer automaticamente no futuro, vão ser crianças obesas, que vão gerar diabetes, vão gerar N situações e vão estar presos dentro da... Eu não sei se vocês percebem, eu gosto muito de ser observador. Vocês já perceberam que em quase todas as cidades brasileiras tem muito mais farmácia do que qualquer outra coisa? Já perceberam? Juiz de Fora quase que não tem farmácia, nem mercado. Rapaz, é muita farmácia, uma do lado da outra, de tudo que é nome, cresce assustadoramente. Porque hoje quem comanda essa rede é a sociedade maior, e o dinheiro está lá. Qualquer remedinho é caro, tem remédio aí que você não pode usar. Eu tive um caso de um camarada lá no Rio, agora o cara é bom, o cara tem grana, mas ele não aguentou, porque cada remédio que ele tinha que tomar custava de 15 a 20 mil o remédio, não durava muito não. Então, mesmo com o dinheiro que ele tinha, ele não conseguiu não, ele foi embora. É difícil certas coisas, não é para todo mundo isso, mas levar e ter confiança no semelhante, temos que repensar um pouco isso aí hoje, mas é parte da educação. A educação também tem como objetivo sensibilizar para a responsabilidade. Essa é outra questão que a gente participa, investe, você está estudando, está investindo, você está com objetivo. Então tem que sensibilizar para a responsabilidade, tem que conseguir o seu objetivo. E as outras áreas têm que ser responsáveis para que isso seja correto e fazer a coisa certa. Né? É o que nós precisamos também. Tornar comunitário, escriturar o cidadão consciente e ativo. Esse é o outro lado muito sério também. Você vai perceber que a maioria da nossa comunidade, ele não é um cidadão estruturado nem consciente, e muito menos ativo. Então nós temos pessoas que estão na igreja, vamos falar da igreja um pouquinho. Está na igreja há 20 anos, você pergunta qualquer tema, ele não sabe. Isso que eu falei aqui hoje, pouquíssimas pessoas sabem. Pouquíssimas. Porque nunca procuraram entender. Então é o que? Um cidadão bíblico?
Vai para a igreja todo domingo? Vai. Mas e a consciência dele quanto a isso aqui? Não existe. Ou seja, como diz o W. Tozer, ele é um pássaro com uma asa só. Não voa. Está sempre dependendo que alguém o ajude. Não tem ninguém que pensa não, né, Alberto? Não tem não. Aqui é tudo tranquilo. Aqui todo mundo está consciente. A gente chamou só os passarinhos com Então, tornar comunitário, a educação, o saber, não é de alguns, o saber tem que ser de todos, tem que ser para todos, e levar isso para as pessoas cada vez mais popular. Conscientizar sobre a provisoriedade do conhecimento. Então eu tenho que saber que esse conhecimento ele é provisório, ele não é eterno. Todo tipo de conhecimento é provisório. Nós vamos crescendo, vamos aprendendo, e eu sabia muito mais, você poderia saber muito mais. Se não fosse o pecado, nós teríamos uma mente extraordinária, mas o pecado tirou isso de nós. Você está crescendo, não, você não está crescendo, você regrediu bastante e agora você está readquirindo um pouco daquilo que você perdeu. Mas mesmo assim, nós temos muita gente que não leva isso a sério. Então, conscientizar sobre a provisoriedade do conhecimento. Aquilo que é bom, que conhecemos hoje, quem de nós, eu já estou aqui há 20 anos, 20 anos que esse negócio está funcionando, entre nós é muito menos que isso. Quem lembra da dificuldade de dar uma informação de alguma coisa para casa rápido quando você não tinha isso? Quem lembra? Você lembra? Lembra da dificuldade? Hoje não. Hoje você se comunica. Quando achava, não tinha visto. Não é da minha época, não. Não é da tua época, não, né? Hoje em dia, a comunicação, isso aqui já está quase sendo ultrapassado. Nós vamos chegar a um tempo que a comunicação vai ser muito mais rápida e muito veloz. Mas isso também vai crescendo para uns, mas não é de todos. Tem uma grande parte que ainda não tem acesso a isso aqui. Uma grande parte que é importante para nós. A parte da produção, a parte interiorana, né? Do verdadeiro produtor, a educação deveria trazer para ele uma sabedoria que fosse ajudar. Mas hoje as empresas, os grandes líderes, o que eles estão fazendo? Estão criando em cada negócio uma coisa chamada, voltando a ser aquilo que era antigamente, de forma diferente. Monopólio. Ou seja, os grandes vão comprando, aí daqui a pouco tudo é daquele grupo. O cara é dono do negócio, então ele bota o preço que ele quiser, compra quem quiser. Então nós temos isso. Na verdade, vocês vão perceber o seguinte: o trabalhador lá da roça que produz, ele é quem menos ganha. E ele tem a intempérie do tempo, a chuva, o frio, o sol causticante, o trabalho de sol a sol. Eu não sei se você vai dizer assim, olha, eu tenho um dono de fazenda que produz milho, que produz arroz, ou que produz açúcar, qualquer coisa que ele é tão rico quanto a família do Silvio Santos, por exemplo. Você não vai ter. O cara com entretenimento, ele tem muito mais recursos do que o cara que produz. O cara que rala, porque ele vai comer arroz na casa dele, faz diferença, mas ele sabe que aquilo foi produzido por alguém que chegou para ele. Mas quem produziu não tem nada de retorno que deveria ser. Aí deveria ser equalizar a educação para que essas pessoas também tivessem os caminhos do empréstimo. E quando empresta, quando o banco empresta, qualquer pessoa que usa o valor do limite do cartão, você vai sentir o peso do negócio, cara. É popular, todo mundo hoje pode ter um cartão, mas vai ver a inadimplência e quanta gente está enrolada, porque não é avisado a ele a quantia do juro, como é que vai ser aquilo. Eles botam lá um valor na tua conta para tu usar, mas se tu usar, você usar aquilo ali, meu Deus do céu, né? Tem que ter muita grana igual o Adalberto que vai cobrir na hora. Amém, Senhor. Pessoal, não só falando dessa questão da zona rural, mas meu pai está vivendo em Massa. Meu pai mora na Vila Kennedy, no Rio. E
sabia não. Você é tão inocente, pastor. Aí, Você não mora no Rio, não? Não, mas não roxo. ele usou a internet dos bandidos a vida toda, antes de ser crente e tal. Ele falou assim, Diane, mas que prova? O cara falou, se quiser ter, porque eles desligaram na torre, manteram Não, eles cortam todas as empresas e eles vendem a deles. da deles. Aí não entra outra coisa, não Não, pega não. olho, não pega nada. Ele falou, a gente está praticamente ilhado, porque o que eu preciso fazer, eu tenho que ir ou ali em Bangu, ou em Campo Grande, porque não, na nossa casa que não tem internet. Eu falei, gente, mas, né? É verdade, é verdade. Mas isso aí é complicado. A irmã da minha esposa morava ali no Complexo da Pedreira. Então, a Sky era deles, a Luz era deles, a água era deles. E aí, o que você vai fazer? Tudo é deles. Ou você paga a contribuição, é uma oferta voluntária, o pregador faz, não muda muito a máfia, né? Se não der, você morre. Mas não muda muito a Olha máfia, só. né? É oferta voluntária. Aí vocês veem que o que estamos falando aqui, da educação, que deveria estruturar o cidadão consciente ou sensibilizar para a preservação, não vai acontecer. Por quê? Não. Porque o sistema, como é seu nome? Lídia. Irmã Lidiane, o sistema está todo entrelaçado e vendido. Eu moro em Belfort Roxo. Eu moro no bairro da Piana. Aí você sai um pouquinho, aí tem lá 3 delegacias. Belfort Roxo tem a delegacia especial que controla todas as delegacias da Baixada. São 13 municípios, de Guapimirim a Seropédica. Então a central que controla todos os municípios está em Belfort Roxo. Aí tem mais uma delegacia legal, e tem mais uma delegacia da mulher. Falou, eu moro na melhor cidade, né? Tem polícia de tudo que é lado. Só não funciona. Se eu não me engano, lá Só não funciona. Cadê pau? Cadê pau? Cadê pau? Porque a academia que é para onde eu vou. Exatamente. Então, aí o que acontece? Só para vocês terem uma ideia. Aí tem a Avenida Retiro da Imprensa. Atrás, na Avenida Retiro da Imprensa, é a sede dessas todas as delegacias. E tem lá uns caras especiais do golpe, não sei lá, como é o nome do negócio? Cadê pau? Academia de polícia. Academia de Polícia. Em Belfort Roxo você está tratado. Aí nos fundos das 3 delegacias tem o quê? A boca de fundo. Os caras vendem à vontade. Aí nas ruas dos fundos, todas elas têm lingotes de trilho no meio do asfalto. Os caras furam o asfalto e botam aquilo ali. Só passa ali, para passar lá você tem que pagar. E tem que tirar aquele ferro, passar o carro, voltar e botar o ferro. Nos fundos dessas delegacias todas. Mas como é que isso pode acontecer, não é? Se nós temos no Brasil o direito de ir vir constitucionalmente. Mas por que isso acontece? Se tiver algum policial aqui, me perdoe, irmão, mas a verdade é essa mesmo. Chega hoje, sexta-feira, eu já estou aqui, mas lá para as 5h30, 6h, parou um carro, patrulha, lá no pé da vila, que é no fundo da delegacia. Aí veio uma garota com um shortinho, um bolo de dinheiro, bota ele no carro, o cara vai embora. Então todo mundo é patrocinado por aquele negócio. Aí É um negócio rentável. é por isso que funciona. Não, aí eu fico pensando, já que a gente está vivendo esse contexto de aula online, né? Quem não aderir ao sistema de ter a internet da milícia, está fora. Está fora, está excluído. E se questionar, eles silenciam. É melhor não questionar. Desativo silenciador, né? Se questionar, eles silenciam. Então é melhor deixar para lá. Isso é muito triste no nosso país, onde se fala tanto de liberdade, de educação, de ir e vir, de constituição. Isso tudo é balela. É só para inglês ver. Na prática, é totalmente diferente. Educacionalmente, nós temos que saber disso. Vocês estão no paraíso, né? Aqui não tem valendo droga, boca de fumo, essas coisas. Não, tem não. A única boca que a gente conhece é o corte do nariz em cima do pé. Então vocês dão graças a Deus, que eu não sei até quando vocês vão viver nesse paraíso. Devemos. Hã? Devemos. É mesmo, né? Devemos. Não é tão falado assim, tá? Até mesmo no meio acadêmico, a gente está na própria Universidade Federal, hoje, Eu não sei, irmãos. Presta
só atenção. Alguém aqui já visitou uma universidade pública no Rio de Janeiro? No UERJ? Já entrou na UERJ? Na Rural. Na Rural, na UFRJ? Como é a sala de aula? Tudo pichada, cadeira bonitinha assim, tudo quebrada, quadro assim, nada disso. Por quê? Os alunos usam drogas, bebida, sexo, cola, tudo nas universidades públicas. E é isso que eles defendem, como ideologias. A ideologia é isso que está aqui. O importante é ser feliz. Do espírito crítico. E eles chamam isso de liberdade de expressão. Vocês estão entendendo? Isso é a universidade pública. Aí tudo quebrado, porque o aluno pode fazer o que quiser. Gente, isso é muito complicado. Conversei com a aluna de Direito, ela disse que a maconha potencializa o ensino. Porque na hora de fazer a prova, vai dar um teco na maconha, fiquei relaxado. Entendeu? Eles defendem essas ideias. Não potencializa, pelo contrário. Então você vê que a educação superior no nosso Brasil, que se eles parassem para pensar, as maiores universidades do mundo, todas elas começaram ou em igrejas evangélicas ou por líderes evangélicos. Né? Tem um cara aqui que eu mostrei para vocês, e eu quero que vocês adquiram esse cara aqui. A didática dele está aqui. Essa didática foi feita em 1600 e pouco. É a melhor didática que existe no mundo. Chama-se Didática Magna. É de John Arroz Comenius, bispo protestante da Igreja Morável, educador, cientista, escritor tcheco, fundador da didática moderna. Mas esse livro não é produzido e recomendado por nenhum professor da UFRJ, nenhum professor da UERJ, nenhum professor de lugar nenhum do sistema das ideologias, né? Das ideologias. As ideologias que o cara criaram aí, a ideologia de gênero, que diz que você nasceu homem, ou você não nasce nem homem nem mulher. Você nasce ser humano, e lá para os 4, 5 anos você escolhe se quer ser homem ou se quer ser mulher. Essa ideologia que funciona hoje é ensinada, e batalhada, e lutar, e fazer por uma coisa terrível, né? Onde já se viu uma criança escolher, você nasceu, masculino ou homem, mas vamos lá. Formar um profissional eficiente. Eu não sei qual é a sua área, mas existe bastante áreas, venda, estruturas que você trabalha, engenharia, várias coisas que você pode ter, um leque enorme. Deveria a educação formar esse profissional eficiente e esse profissional responsável. Esse é o outro lado que também não vemos muito na nossa educação. Levá-lo a dar o melhor de si, senso estético, né? Não basta fazer a coisa, mas querer fazer ela bem, fazer ela funcionar. Então vou fazer bonito, profissional. Hoje eu tenho alguma dificuldade com esse pessoal que fala assim, todo mundo é substituível. Ninguém é insubstituível. Você está aqui, mas de repente a gente arranja outra até melhor que você para botar no teu lugar. Quem substitui o vetor? As coisas não são bem assim. Observe detalhes. Na área da arte, por exemplo, você conhece alguém que está fazendo arte igual Michelangelo? Você conhece? Em qualquer país do mundo. Observa hoje as estruturas que eles fazem. Aí eles pegam uma arame, ferro, madeira e fazem umas coisas horríveis. Aí você chega e quer ser arte abstrata. A arte abstrata qualquer um faz. Pega um montão de coisa aí, deve ser uma arte abstrata. Mas eu não estou entendendo isso aí, não, mas já não entendendo, não. Entendeu? É a arte, é o cara ganha dinheiro, não. O Michelangelo, alguém aqui já viu a Pietà? Sabe o que é Pietà? Nunca ouviram a Pietà? Pelo amor de Deus, vocês são teólogos. A Pietà é aquela mulher sentada com Jesus no colo.
Tá? Aquilo ali é uma pedra de mármore única, que Michelangelo foi cortando pedacinho por pedacinho no mármore de Carrara. Eu tive o privilégio de ver a Pietà, porque a Pietà veio aqui no Rio de Janeiro, ficou 3 meses no museu lá no centro, ali em frente ao Museu Nacional, e eu fui lá ver a Pietà. Vale a pena você ver a riqueza de detalhes, olhos, orelha, cabelo. Ele extraiu aquilo de dentro do mármore. Aquilo ali não tem valor, você não tem ninguém fazendo aquilo hoje não. E o cara morreu há quanto tempo? Ele fez uma estátua de Moisés, que se vocês entrarem na internet aí e botar a estátua de Moisés, é outro pedaço de mármore que ele fez. A estátua ficou tão perfeita, e ele nunca viu Moisés. Ele fez lendo o Antigo Testamento. Ele leu a tradução de Jerônimo, por isso que ele fez Moisés com chifre. Né? Ele leu Jerônimo lá, e a tradução do hebraico para o latim, em Êxodo 34, fala que Moisés, quando descia da montanha, expelia raios. E Michelangelo, quando fez lá o corte no mármore para a estátua de Moisés, ele leu a Bíblia em latim. E a palavra latim lá não é raios, é chifres. Então ele entendeu que aquele chifre era poder. Aí ele botou no meio do cabelo de Moisés 2 chifres. Aí na estátua de Michelangelo, se você entrar na internet aí, você vai ver. Aquela estátua não tem valor. Ele foi contratado para fazer 12 estátuas, mas os cardeais de Roma só pagaram uma, ele só fez uma. Deixa para lá. Ele disse que não ia trabalhar de graça para a Igreja Católica. Mas a ideia era usar 12 Moisés para ornamentar o pátio deles lá. Mas não conseguiram. Mas só aquela estátua. O que é importante é que o próprio Michelangelo, quando ele acabou de esculpir Moisés, ele disse: parla, Moisés, parla, Moisés. A estátua ficou tão perfeita que ele disse: fala, fala. Ele foi emocionado, mas era uma estátua de mármore, ele não ia falar, nunca falou, mas está lá até hoje, e vale a pena você depois dar uma olhadinha na internet, na estátua de Moisés, e corrigir lá Êxodo 34, 35, que na tradução em língua portuguesa diz que o rosto de Moisés resplandecia. Mas no original hebraico diz expelia raios, mas na tradução em latim diz o rosto de Moisés tinha chifres. E a mulher dele tinha nada a ver com isso. Vamos lá. Entenderam agora, né? Desenvolver a capacidade de apreciação. Nós temos hoje, irmãos, uma geração que não aprecia as coisas. Você lê? Ah, não gosto de ler. Mas passa o dia inteiro no zap, na internet e tal, com joguinhos totalmente desestimulantes, desinteressantes. Não aprende nada. Eu vejo um monte de gente que tem aquele joguinho de cartas. O cara joga aquilo há 10 anos, nunca consegue aprender nada na vida, porque ele está preso naquele negócio. Então você tem uma geração hoje meio perdida. Não se aprofunda em nada, não lê, não gosta de ler jornal, não gosta de se orientar. Então é uma geração que não tem o senso de apreciar as coisas. De dizer assim, vamos lá no museu. Quem aqui conhece a casa de Rui Barbosa no Brasil? Rui Barbosa foi um dos grandes advogados e chegou a ser ministro de alguma coisa no governo aí passado. Mas lá no Rio de Janeiro, na rua, tem uma rua no bairro de Botafogo, acho que é a rua Real Grandeza, uma rua que tem ali logo na entrada, sai em frente ao campo do Botafogo, humorístico ali. Nessa rua ali tem um museu, que é a casa de Rui Barbosa. Aí vale a pena você ir lá. Você sabe quantos livros Rui Barbosa tinha na biblioteca particular dele? Vou dar 3 no trabalho aí que você fizer que ele me disser. Quantos livros ele tinha na biblioteca dele? Quantos livros? 400? 350. 350.
caras são muito pobres. 10 mil. Rui Barbosa está lá, ele mesmo montou embaixo do museu, num porão que ele tinha em casa, ele mesmo trabalhava em encadernação, né? Sabe quantos livros tinha lá? Tem lá, eu já visitei lá umas 10 vezes. 36 mil volumes. Rui Barbosa falava 8 idiomas. Você é um ponto, cheguei mais perto. Mais perto. 8 idiomas. 8 idiomas. E lia. Então, vale a pena apreciar essas coisas. Sabe quanto paga para entrar na casa de Rui Barbosa? R$2, gente. Tem uma tradução em português que teve a contribuição dele da Bíblia. É, exatamente. Tem a tradução brasileira. Tradução brasileira tem a contribuição de Rui Barbosa. Eu já li ela todinha assim. Vale a pena. Rui Barbosa é o primeiro brasileiro, o primeiro. Não teve governador, presidente. Ele é o primeiro brasileiro a ter um banheiro em casa de dar descarga. Ele trouxe da Inglaterra. Olha que o cara não era qualquer pessoa, um baiano desse tamanho. Se você for lá, tu vê a escada dele, que era uma escada de dobrar, para ele alcançar a estante lá em cima. Mas esse cara chegou em Londres, alugou uma sala e colocou lá, dar-se aula de inglês. Você imaginou? O cara baiano, brasileiro, é muita arrogância, não? Vai dar aula de inglês para inglês da Inglaterra, cara. Imagina isso. É orgulho. Baiano. Isso não dá orgulho na gente, não? Não é? Dá sim, tem um cara desse no nosso país. No Rio de Janeiro, é possível? Não, ele morou lá, mas ele... Não, mas já está puxando já. É porque falou que ele é baiano, o pessoal já falou assim, não casa muito bem essa coisa. Tá vendo? A sua sorte é que você tem estrela no ombro. Vai Rui Barbosa? Minha terra, pode deixar comigo. Rui Barbosa. Mas, Roberto, naquela época não tinha isso muito. Ninguém achava baiano Isso preguiçoso. era muito escondido. Hoje é que está. Por falar nisso, vocês sabem quantos homoafetivos o Brasil tem hoje em estatística? Não, essa parte eu não conheço. Eu sou militar. Eu sou militar. Ô, capitão, meu juramento não tem data de validade, não. O Brasil tem hoje já 22 milhões. 22 milhões. De homos afetivos. Pô, cada semana que passa aumenta uma cifra. 22 milhões. Isso começou. Irmão, como é seu nome? Marcelo. Marcelo. Isso os declarados, fora os embutidos. Os que estão Marcelo, os que estão no barco. São os declarados, assumidos. Como dizem eles, os que saíram do armário, né? Mas tem uma rapaziada escondida aí. E pasme você, isso está entrando nas igrejas, que é uma coisa triste. Eu estou fazendo uma coisa, se vocês quiserem me ajudar, eu convido vocês a fazer. Eu estou indo para a minha igreja todos os dias, de 5 às 6 da manhã. Eu acordo 4h30, 10 para as 5 eu estou na igreja, tem um grupo que vai orar, já está orando pelo Brasil, pela nossa cidade e pelas famílias dos irmãos da igreja, de todo o Brasil. Olha, quando eu vejo o filho de uma extra se declarar publicamente, quando eu vejo o pastor da Igreja Batista do meu bairro, o filho dele tem que ver as coisas horríveis que ele diz para o pai, porque o pai é pastor da igreja, e ele nasceu na igreja, cresceu na igreja, o cara hoje é homossexual, ativo e bruxo. Coisa errada. Já? Eu estou começando agora.